Você já pensou em fazer intercâmbio? Conhecer outros países, outros idiomas? Será que é fácil? A nossa convidada de hoje é Natália Horta. Ela é consultora especialista em carreira. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Aumenta a busca por intercâmbio entre estudantes e profissionais já experientes. Além de uma experiência cultural, o intercâmbio tem se tornado cada vez mais um investimento profissional. Para estudo de idiomas, ele é um dos mais comuns e respeitados no mercado de trabalho. Antes, dominar outro idioma era um diferencial, porém, hoje em dia é considerado uma habilidade básica para o currículo. Você já fez algum intercâmbio cultural? Ainda não. 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 Intercâmbio cultural não, mas eu já morei fora. Por enquanto não. E você faria? Com certeza. Por quê? Porque é sempre válido trocar experiência com outras culturas e se a pessoa quiser aprender outra língua e tal, acho muito bacana, assim. Porque é interessante, né? É uma forma nova de expressar. Conhecimento de um segundo idioma, conhecimento da cultura de um outro país, né? Cultura, pessoas diferentes e pelo idioma também, que eu optaria pelo em primeiro lugar. Mais aprendizado de novas culturas, línguas também, treinar, né? Inglês principalmente. E você acha que essa experiência é um diferencial para o currículo? Sim. Hoje em dia conta muito o intercâmbio. Bastante. Acrescenta, né? Com certeza. Quanto mais diferença você puder ter no seu currículo, é melhor. Com certeza, demais. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falarão um pouco mais sobre intercâmbio cultural. Não perca! Natália Horta é advogada com pós-graduação em Direito Empresarial. Realizou intercâmbio para Dublin, Londres e Los Angeles. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Se você perdeu algum programa, se tem alguma entrevista que você gostaria de rever, ou um tema que te interessa mais, você soube que o nosso entrevistado falou sobre isso, você pode acessar esse canal que você está vendo agora no YouTube. Todos os programas já veiculados se encontram nesse endereço no YouTube. E semanalmente ele é atualizado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos Natália Horta. Ela é consultora e especialista em carreira. Nós vamos falar um pouquinho sobre intercâmbio. Natália, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada É um prazer receber você aqui. Obrigada. Intercâmbio já é uma coisa muito antiga, né? O pessoal já já desenvolve esse trabalho há muito tempo, mas parece que de um tempo para cá ganhou um pouco mais de espaço, um pouco mais de notoriedade. Eu não sei se pelas mídias sociais, por essa integração aí, o mundo digital, como fala, mas a essência do intercâmbio, ela continua mesmo? Olha, eu acredito que sim, e uma coisa que você falou é verdade. Acho que com toda a tecnologia que a gente tem hoje, acaba aproximando bastante dos outros lugares, das possibilidades, as pessoas descobrirem como fazer, que não é tão difícil. E também para aquelas pessoas que tinham receio de ficar longe da família, como é longe, agora é tudo tão perto. Isso é verdade, porque né? Há uns anos atrás, antes da internet, né, como é que a pessoa ela viajava... Mandava carta para a família, assim. Ou telefonema, que era muito caro, caro, né? E demorado para conseguir. E aí mandava fotos pelo correio, né? Do local. Olha, postal, agora eu tô aqui. Esse aqui é meu amigo, essa aqui é minha amiga. E demorava, às vezes, uma semana para chegar o correio. Isso tudo hoje acabou, né? É online. Assim, a gente tem até familiares, né, mãe e pai, que depois que acaba o intercâmbio do filho, fala pra gente, nossa, eu conversei muito mais com meu filho durante o intercâmbio dele, porque ele me fazia várias ligações, enfim, pelas redes sociais, do que quando ele estava aqui em casa, que ele ficava dentro do quarto e a gente mal conversava. E na vida corrida, às vezes as pessoas morando na mesma cidade, não se falam todo dia, não se encontram. Sim. Parentes. E quando está no exterior, parece que vira assim mais... Bom, tal hora eu vou ligar para o meu pai, tal hora eu vou ligar para minha mãe. Sente mais saudade também, né? Para o meu irmão, vou falar o que eu estou fazendo, quais as novidades aqui. E você estando perto, às vezes você não tem esse contato diário, né? Com certeza. Então, ficou também mais fácil para as pessoas buscarem a informação, né? Então, hoje você vai na internet, tem muita informação. E eu acho que é aí que entra também
o nosso papel, né, de prestar a consultoria, porque às vezes é muita informação, a pessoa chega completamente perdida, meu Deus, para onde eu vou, o que eu vou fazer, que tipo de curso, porque realmente é uma gama de opções quase infinitas, assim, a gente tem para qualquer idade, para muitos países, então é muita opção mesmo, assim. Qual a idade que mais procura o intercâmbio? Olha, a faixa etária que mais procuram é entre 21 a 25, 26 anos. Mas hoje a gente tem muito intercâmbio acima de 40, 50 anos de idade, muita gente que procura. E sempre tem os teens também, que aí tem aqueles intercâmbios de high school, que é ensino médio no exterior, que é uma demanda que sempre teve, né? Então, na verdade, é muito amplo também a faixa etária para fazer o intercâmbio. Mas hoje em dia a maioria a gente fala que são jovens trabalhadores, né? Então a pessoa que está na faculdade ou terminou a faculdade e aí já está trabalhando, às vezes tem ajuda ainda dos pais para conseguir arcar com os custos, mas eles já entram com uma parte para financiar, enfim. O que a gente mais vê no exterior, geralmente é nessa faixa etária, ali de 19 a 22, 23 anos, que está terminando a faculdade, procurando o primeiro emprego, ou procurando, de repente, um curso para se aperfeiçoar. Mas como a pessoa deve agir? A vontade a pessoa tem. Eu gostaria de ir para o exterior, ou fazer um curso, ou trabalhar, ou conhecer tal coisa. Mas qual é o balizamento? Porque não basta só a vontade, né? A pessoa tem que... Bom, eu vou para tal lugar, existe essa opção, isso vai me ajudar tanto lá como aqui. Nessa faixa etária, assim, final de faculdade, começo de carreira profissional, o que é importante a pessoa escolher? Quais as prioridades? Eu acho que, em primeiro lugar, claro, a gente tem que ver qual que é a vontade da pessoa. A gente precisa saber o quanto tempo ela tem disponível para ficar fora. Então, se ela, de repente, ela já trabalha ou ela está na faculdade, ela vai ter o período de férias dela. Ou se ela terminou a faculdade e ela ainda não começou no emprego, se ela tem mais tempo para fazer, né? E também analisar, eu acho importante falar, analisar financeiramente o que é possível para aquela pessoa. Hoje em dia é possível para qualquer um fazer o intercâmbio, as formas de pagamento facilitadas, enfim. Então, é sempre analisar mesmo o tempo que a pessoa quer ir, quando ela quer ir, e financeiramente quanto ela pode pagar. Eu acho que com essas informações a gente consegue enviar qualquer pessoa para fazer intercâmbio, né? Então, tem pessoas que já chegam definidas. Olha, eu quero ir para os Estados Unidos fazer um curso de especialização em administração. Ótimo, a gente vai dentro disso buscar no perfil delas opções que tem. Mas quando você fala para a pessoa, tá bom, então você vai para tal lugar. Normalmente ela fica onde? Se é uma faculdade, ela fica na faculdade, ela fica em casa de família, é feito algum pagamento? Como funciona? Isso vai variar sempre. Então, o primeiro passo no intercâmbio é a pessoa definir o curso que ela quer fazer, né? E aí, a partir do curso a gente vai ver a acomodação. Então, num curso de idiomas, por exemplo, de um mês, que é o mais comum, que eu acho que hoje em dia a gente tem mais procura, a gente sempre tem essas duas opções. A pessoa ficar numa casa de família, onde eles vão proporcionar um quarto, enfim, com a cama, banheiro e refeições, ou ela pode... É mais barato para a pessoa? Depende do lugar. Aí, assim, a outra opção é ficar como se fosse uma república, que a gente fala aqui, uma residência estudantil, onde ela vai compartilhar o apartamento com outros estudantes. Aí, em alguns países ou algumas cidades, fica mais barato ficar na residência estudantil, porque não tem as refeições, mas em alguns lugares, principalmente centros, né? Então, sei lá, Londres, Nova York... acaba sendo mais caro, porque como os apartamentos são mais centrais, então o custo de aluguel costuma ser mais caro. Então a casa de família acaba sendo uma opção mais barata. Então assim, a gente sempre tem que analisar o lugar que ela vai, uma pessoa que vai ficar, por exemplo, 6 meses fora. Normalmente ela pega 1 mês de acomodação numa casa de família e depois ela vai procurar um apartamento por conta própria, porque daí ela já fez um network, já conheceu, já fez amigos na própria escola e aí fica muito mais barato ela pagar um aluguel direto lá do Dividir com alguém. Exato. Em média, quanto tempo a pessoa fica fora para um curso? Eu acredito que hoje em dia a maior procura é para esses cursos de 1 mês ou os cursos de 6 meses, que a gente fala de longa duração. Então, são os programas de estudo e trabalho. Então, em alguns países você pode ir estudar o idioma, os países que a gente oferece, o idioma é o inglês, e aí o visto permite que a pessoa trabalhe,
né? Durante esse período? Durante o período do intercâmbio, normalmente meio período. Então, vai trabalhar aí umas 20 horas por semana, né? Então, isso ajuda claro, a pessoa se manter lá. Então, tem muita busca, assim. A maioria das pessoas tem interesse o curso que se fala é aprender o idioma do país. Por exemplo, quando a pessoa vai para os Estados Unidos, o maior interesse dela é aprender o idioma inglês ou também se aperfeiçoar em algum outro curso? As pessoas buscam o inglês ainda, porque embora tenham muitos cursos, obviamente, para fazer de inglês aqui mesmo no país, a gente não consegue adquirir fluência quando a gente está aqui, porque por mais horas que você estude por dia, você vai viver em português, né? É aquela história, você estando lá, você é obrigado a falar. Exato. Né? Você vai escutar só inglês, você vai falar inglês, vai ter que se virar, como falam inicialmente em inglês, mas acho que para aprendizado é muito importante. Né? É muito importante. Então, as pessoas visam o inglês, claro que as pessoas que já têm um nível mais avançado aqui, elas buscam um inglês mais específico em alguma área. Então, a gente trabalha muito com business, porque ele é mais abrangente, né, administração, mas também tem cursos específicos para médicos, para advogados, na área de artes, a pessoa quer fazer inglês com dança, enfim, tem esses tipos de curso, né? Tem mais especializados ainda, então hoje abriu muito agora a universidade no exterior, então para a pessoa fazer uma pós-graduação, MBA ou mesmo graduação, a gente tem tido uma procura enorme, assim, aumentou muito, acho que de uns 2 anos para cá fez um boom de universidade, então, como eu falei, é muito amplo mesmo, assim, tem muita opção. Muita gente faz o curso e acaba optando por continuar no país? Sim. Quando há possibilidade, sim. Por isso que o caminho vai muito de acordo com o objetivo da pessoa, né? Então, se hoje ela vai, por exemplo, para o Canadá, ela vai fazer uma pós-graduação no Canadá. Ela tem a possibilidade, sim, se ela conseguir um trabalho lá, durante o período que ela está lá, ela consegue o trabalho e a empresa, a gente fala sponsorar, né? Então, ela sponsora aquela pessoa, ela pode até, de repente, imigrar para o Canadá, é possível, né? Desde que sempre demonstrar para o país que aquela formação, que aquela pessoa tem algo a acrescentar. Eles não querem que você faça intercâmbio e fique lá só, sei lá... disputando o mercado de trabalho. Exato, né? Então, tem muita opção. A Austrália também é um país que você pode... estudar e trabalhar meio período. A Irlanda não parece que também faz isso? A Irlanda também, Nova Zelândia e no Canadá para cursos específicos. Porque já ajudaria a pessoa, porque às vezes a pessoa tem vontade de ir, mas ela não tem o recurso financeiro. Isso. Se ela já vai atrelada com essa possibilidade de trabalhar, mesmo que seja meio período, mas que já dê para pagar uma parte da despesa dela, fica mais fácil, né? Com certeza. A gente sempre faz essa avaliação junto com a pessoa. Então, se a gente fala hoje de Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, principalmente a Austrália, que, né, enfim, é mais amplamente divulgado, você tem um piso salarial lá, o salário mínimo é $17 a hora trabalhada, e a pessoa trabalha 20 horas por semana, a gente faz essa continha. Então, se a pessoa consegue um trabalho, em um mês de trabalho, ela consegue pagar o aluguel dela, o transporte, a alimentação dela durante todo o programa dela. Enquanto ela estiver lá trabalhando, ela consegue se manter. Então, o custo, o investimento que ela tem com curso, passagem aérea, etc., dependendo até, enfim, se ela nas férias pode fazer hora extra ou se ela consegue um segundo trabalho, ela paga o intercâmbio todo dela, né? Então, também vai muito claro da disponibilidade, da vontade da pessoa. Mas a gente tem vários depoimentos, testemunhos de pessoas que... Natália, olha, eu estou trabalhando, estou me mantendo, vou fazer várias viagens agora no final do meu intercâmbio antes de voltar para outras cidades da Austrália, até para Nova Zelândia, com o dinheiro que eu ganhei aqui. Tem pessoas que preferem investir depois, se for voltar, outras pessoas que conseguem oportunidades para ficar. Então, assim, às vezes a gente fala do objetivo, às vezes a pessoa vai com um objetivo muito claro e lá acontecem oportunidades, né? E a pessoa é sponsorada por uma empresa e fica lá. Enfim, aí já acaba ficando. Né? Acaba ficando, então... Você comentou da outra faixa etária, acima dos 40 anos também, que está agora optando por intercâmbio. Como a pessoa vai? Ela vai com qual a perspectiva que vai uma pessoa de 40, 45 ou 50 anos ou mais, de repente, para um outro país para fazer intercâmbio? Qual é a perspectiva dela? Então, eu acho que, assim, hoje em dia, né, se você pegar o histórico das pessoas, então, elas
trabalham, ou mesmo aposentados, às vezes ainda trabalham. Então, normalmente, os cursos eles são de curta duração. Então, a pessoa ela quer tirar umas férias, por exemplo, mas ela está divorciada ou está solteira ou mesmo casada, mas o marido ou a mulher não quer ir, e a pessoa quer melhorar o idioma, porque hoje em dia, 40, 50 anos, somos todos muito jovens, né? E a gente, enfim... A perspectiva de vida aumentou demais. Aumentou muito, e a pessoa não quer ficar parada, né? Não quer fazer crochê, ela quer saber inglês, quer saber alemão, quer saber francês, quer conhecer gente nova. Então, o intercâmbio é uma forma de qualquer pessoa. Então, você vai ficar numa escola, além de estudar, você vai conhecer pessoas, você vai fazer amigos e vai ter as opções de fazer os passeios, né? Hoje, se você faz uma viagem, sei lá, de 10 dias para a França, você praticamente paga a mesma coisa do que fazer um intercâmbio de um mês na França, porque você vai ficar, às vezes, ficar numa casa de família, tem um custo um pouco mais baixo, refeição inclusa. Então, financeiramente é viável. Se você está indo sozinho, você consegue fazer amigos. Hoje as escolas fazem pacotes mesmo, então cursos, né, nas férias acima de 40 anos, turmas acima, a gente tem acima de 30, acima de 40, acima de 50. Ah, já é feita essa divisão. Tem escolas que já fazem essas divisões. Tem escolas que não fazem, mesmo assim a gente manda intercambista, né? Eu tive uma participante minha, acho que 50 e poucos anos, e um outro de 20, e eles coincidentemente foram na mesma época para Lyon, na França. Voltaram amiguíssimos, várias fotos, né, nas redes sociais dos dois, então vai muito assim, do espírito também da pessoa, né, mas tem bastante oportunidade, é uma forma de aprender um novo idioma, enfim, também visitar outros países. E o outro lado, para o TEAM que você falou, esse intercâmbio TEAM, seria que faixa etária, mais ou menos? Olha, a gente tem escolas hoje que oferecem desde os 11 anos até menor, dependendo da escola, da estrutura que eles podem oferecer, né? Mas essa parte documental, porque o adolescente, o teen, ele vai sair sozinho, ele vai fazer intercâmbio sozinho. Isso. Essa parte documental não é um pouquinho mais complicada para ele se ausentar do país? Olha, não é tão mais complicado não, tá? É claro que precisa da autorização de ambos os pais, né? Se os pai e mãe são vivos, tem que fazer a autorização para viagem desacompanhado, que é feito no cartório, firma reconhecida por autenticidade. Nada tão elaborado assim. Hoje em dia, os passaportes novos para menor de idade já têm saído com essa autorização no próprio passaporte. Ah, no próprio passaporte. Então, teoricamente, nem precisaria dessa autorização. Claro que a escola exige alguns documentos, né? Então, com a assinatura dos pais, algumas autorizações, mas não é nada mais complexo, não. Para os programas de férias, para os teens, tem opções de grupos que a agência pode enviar um guia nacional, então um guia da própria agência, que é brasileiro. Mas aí eles vão em grupo, eles não vão sozinhos. Então, depende. Dá para fazer, a gente tem uns grupos, que aí, então, vamos supor, se o adolescente ele não fala o inglês tão bem, nunca viajou para fora, aí é importante ir com um guia brasileiro, né? Mas a gente pega muito adolescente que já viajou com os pais várias vezes, para Orlando, para os Estados Unidos e tudo mais, já passou por aeroporto, sabe como funciona, mas nunca foi sozinho. E ele tem o inglês bom, intermediário e avançado. Tem maturidade, a gente também gosta de avaliar isso quando a gente está de frente com eles, né? Então ele pode ir num grupo que a gente chama de internacional. Então ele embarca sozinho. Algumas companhias aéreas até têm um serviço de acompanhamento, se o pai já quiser. cheguei a ver no aeroporto que eles vão até com um crachá bem grande, para identificação, né, Exato. do menor. E aí, quando chega lá, tem um guia também, mas ele é um guia que a gente fala internacional, porque ele é do staff da escola, busca no aeroporto, e aí ele vai fazer, normalmente esses programas já tem todas as atividades inclusas, né? Então ele vai, depois quando ele sai da escola, vamos supor, na Califórnia. Então, na segunda-feira, a gente vai para Malibu. Na terça-feira, vai ter um jogo de basquete. Na quarta-feira, no fim de semana, a gente vai para a Disney, né? Então, já tem todas essas atividades inclusas e é sempre acompanhado por um staff, né? Então, seja do grupo internacional, o staff da escola. A única diferença é que eles só vão falar o inglês ou a língua, até alemão, né? Enfim, dependendo de onde a pessoa for, para a Alemanha, para a Itália. E no nacional, aí vai um guia que fala português, mas quando chega lá, mistura com turmas de outros países também. Né? Aí é feito um grupo maior, né? Isso, então tem um grupo brasileiro, um grupo da Espanha, um grupo da Itália, e aí as atividades e as aulas é com todo mundo misturado, justamente para poder, enfim, né, ter... O menor, ele não fica em casa de família? Fica, tem sempre as duas opções. Casa de família, né, com as refeições. Alguns programas costumam colocar 2 alunos na mesma casa, às vezes de outras nacionalidades ou da mesma nacionalidade, mas para a pessoa, enfim, ter uma integração maior.
E alguns programas que normalmente acontecem dentro de universidades, aí eles ficam no próprio alojamento, né? Então, uma universidade, sei lá, nos Estados Unidos, durante as férias de julho, lá também é férias. Próprio para isso. Isso, os alunos da universidade não estão lá. Então, são só esses programas de férias de teens, e aí eles ficam no alojamento da faculdade, e aí no programa já oferece alimentação, tudo isso. Sei que, lógico, cada caso é um caso, mas, em média, para o nosso telespectador mais ou menos ter uma ideia, quanto sairia para se mandar um filho adolescente num intercâmbio de 30 dias à Europa ou Estados Unidos? Olha, se a gente considerar um mês com todas essas atividades inclusas, a alimentação, é tudo incluso, né? Os transfers, etc., deve estar em torno aí hoje de uns 15, 16 mil reais. E aí, fora isso, vai levar uma mesadinha aí de uns, sei lá, 300 a 500 dólares para comprar um sorvete, comprar alguma coisa, enfim, um McDonald's que vai comer, tal, sem grandes compras, né? E claro que esse valor que a gente fala de orçamento, ele é, enfim, facilitado. Isso já está o curso incluso? Fora a passagem, né? E tudo. E aí, aí, fora esses 15, 16 mil reais, o valor de passagem, que aí sempre vai variar de acordo com o período, o lugar que a pessoa está indo. Muito importante também alertar o nosso telespectador, porque como em todas as áreas, tem o bom profissional, tem o mau profissional, tem o pilantra, tem o bandido, e nessa área não é diferente. Nós já soubemos de casos, né? Ele foi para o intercâmbio, chegou lá, não tinha nada a ver com o intercâmbio, aí sumiu, aí não acharam, aí virou caso até de polícia internacional, brasileira, Interpol, Polícia Federal. Quais as dicas que você dá para o pai, principalmente, que procure um intercâmbio para o filho? A primeira coisa, claro, assim, hoje em dia a primeira ferramenta que a pessoa vai procurar é na internet. Então tem que tomar cuidado. Sempre tomar cuidado, claro, acho que com tudo na vida, que é muito baratinho, que está muito fácil, que é muito tranquilo, né? Porque realmente ele é um programa que exige muita atenção. Eu acho que uma coisa que vale a pena considerar é a Belta, que é uma associação que regula, vamos dizer assim, as agências de intercâmbio. Belta, isso. Regula as agências de intercâmbio aqui no Brasil. Então, verifica tanto a parte financeira quanto a parte ética, né, das agências. Então, esse selo Belta, as agências têm o selo Belta, acho que isso é muito importante. Procurar redes de agências, né? Então, tem mais de uma, enfim, aí tem 40 agências no Brasil. Então, se pegar uma rede de agências, porque o fluxo de estudantes que a gente manda é muito grande, né? Então, isso facilita o relacionamento que a gente tem com as escolas, né? Então, fica mais conhecida no mercado, enfim, conhecida com eles. Eu acho que isso ajuda bastante. E pesquisar, né? Eu sei que as pessoas vão, a gente sempre fala, ainda estou pesquisando, tá. Aí a gente mostra, né? A outra coisa importante também é que, normalmente, os preços, eles são tabelados, né? Então, ele não varia muito de uma agência para outra. Por isso que eu digo... porque a escola deve passar um preço para você, né? O custo deve ser muito parecido. Exato. Então, quando vê alguma coisa muito... Isso para qualquer programa, tá? Então, da Irlanda mesmo, que você perguntou. Nossa, a Irlanda é super baratinho aqui, 6 mil, 7 mil reais. Cara, não paga uma escola na Irlanda por 6 meses, né? Então, assim, tem que sim pesquisar. Esse preço que você está falando é um curso de 6 meses, mais ou menos. Na Irlanda, mas isso é um custo muito baixo, né? A mesma coisa do Teens que falar que está por 8 mil reais, 10 mil, com todas as refeições. Será? Né? Será que o professor ele é certificado? Que ele não é um peruano falando inglês lá? Então, tem uma série de coisas que realmente podem acontecer, né? Então, tem que ficar mesmo ligado. E qual o país mais procurado para o intercâmbio ainda é Estados Unidos? Canadá. Canadá, primeiro país? Canadá, sem dúvida nenhuma. Mas por quê? Pela facilidade, maior número de cursos, facilidade de documento? Eu acho que começou bastante pelo dólar canadense ser mais barato que o dólar americano. O custo também é um pouco mais barato. E estar perto dos Estados Unidos e ser um inglês parecido com o dos Estados Unidos. E aí as pessoas começaram a buscar. E aí tem uma variedade enorme de cursos, de escolas para poder, enfim, estudar lá. A parte de visto, ela é tão importante quanto nos Estados Unidos. Tem que tirar o visto aqui, uma série de documentação, enfim, que precisa estar bem certinha, bem bonitinha para eles poderem aprovar o visto. Teve um boom muito grande de pessoas fazendo intercâmbio no Canadá, então eles deram
Uma segurada. Não uma segurada, mas precisa... Um pouquinho mais exigentes. Exato, eles precisam entender isso para qualquer país, né? O que a gente sempre fala, o importante é que o país, né, mas enfim, que os oficiais da imigração entendam, né, o que você está indo fazer lá, por que você está indo lá, e se você quer voltar, se você, enfim, qual que é, né, a sua... Se você tem vontade de ficar lá, por exemplo, então você tem que contar uma historinha coerente com os documentos que você mostra, né? Então, tendo isso, é tranquilo para qualquer lugar, né? Nunca mentir, nunca, enfim, esse tipo de coisa. Queria mais uma vez te agradecer aqui a presença e colocar à disposição algum recado que você queira passar, algum contato, alguma coisa que eu não perguntei ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Então, tá bom. Para vocês que quiserem saber mais sobre intercâmbio, visitem o nosso site, é www.ie.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre todos esses tipos de programa e também todas as agências que a gente tem pelo Brasil. E acho que vai ficar o telefone também, se preferirem ligar, 11 3171 1116. Obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.